Eu sempre costumo dizer que dentro da sua fazenda você tem duas fazendas, a fazenda das águas e a fazenda da seca. Por isso é importante que você tenha o planejamento forrageiro para que você consiga distribuir o alimento na fazenda de forma igualitária, principalmente para quem trabalha com cria, que tem muito menos probabilidade de fazer movimentação de rebanho. Quando você trabalha com recria, com engorda, você consegue diminuir com mais facilidade a lotação durante o período seco do ano. Mas para você que trabalha com cria, isso é muito mais complicado. Então, por isso, é fundamental que a gente entenda que a diferença entre uma fazenda lucrativa e aquela fazenda que está sempre no vermelho é o planejamento, sobretudo o planejamento forrageiro. Então, quando a gente fala em planejamento de uma fazenda, nós temos que pensar esse planejamento nos seus níveis estratégico, tático e operacional. Então, uma grande limitação da nossa pecuária é que o pecuarista está sempre preocupado com o planejamento operacional, ou seja, está sempre apagando incêndio. O operacional, gente, ele é a última coisa a ser vista, porque antes você ainda vai ter feito o seu planejamento tático e estratégico. Então, quando você não tem uma estratégia para a sua fazenda, que seja uma estratégia de produção de alimento para o período seco do ano, quando você taticamente não produz essa comida que você deveria produzir, você vive do operacional, ou seja, a seca se prolonga, você não tem planejamento para esse prolongamento de seca. E aí você precisa comprar alimentos por um preço exorbitante e vai aumentar ainda mais o custo de produção da seca. Isso porque a arroba e o leite mais barato que você tira na sua fazenda ao longo do ano, ele acontece durante o período das águas. É mais barato você produzir nas águas, porque todas as condições elas estão favoráveis para o desenvolvimento das plantas, né? Então a gente tem alta produção de forragem, podemos inclusive pensar em aumentar a lotação. Mas durante o período seco do ano isso não acontece. Então a estacionalidade de produção dos nossos capins, ou seja, essa queda brusca da produção, exige que a gente pegue esse excedente de forragem durante o período das águas e transfira então para o período seco. Então o planejamento forrageiro, ele é o grande diferencial das fazendas que são mais lucrativas, porque elas pensam estratégia e taticamente e não vivem só do operacional. Existem várias formas da gente fazer essa transferência. Você pode fazer isso via feno, via silagem, tendo uma capineira, você pode fazer via diferimento de pastagens. Mas o importante é que você sempre considere que você precisa diminuir seu custo de produção na seca, porque a arroba e o leite da seca são mais caros. Por isso você precisa diminuir esse custo de produção. E fazendo bem o manejo durante o período das águas, fazendo uma reserva de forragem para a seca, você consegue diminuir esse custo. E aí a lucratividade da sua fazenda dentro daquele ano pecuário, dentro daquele ano agrícola, vai fazer toda a diferença no final. Por isso é importante que você se atente. O planejamento forrageiro, planejar a sua fazenda, estudar, avaliar, pode fazer toda a diferença no que diz respeito à lucratividade. Então, pessoal, o recado de hoje é o seguinte: se você planejar bem, certamente você vai conseguir distribuir melhor os lucros dentro da sua fazenda e não vai queimar na seca todo o lucro que você teve nas águas.